Beleza, pessoal. Bom dia a todo mundo. Essa daqui é uma aula de EQS 112, Introdução a Cálculo de Processos. E a gente já começou a conversar sobre um tópico super, hiper importante, base da profissão da engenharia química, que são os balanços de massa. No caso aí, a gente pode chamar de balanço material. Balanço de material é um nome mais apropriado porque nós podemos montar toda a estrutura de cálculo usando na verdade, classicamente duas formas de equacionamento. Um que a gente chama de base mássica, outro de base molar. E na aula passada a gente formalizou o equacionamento e já resolvemos um problema de secagem. E agora a gente vai resolver um problema de destilação. Vamos relembrar a ideia da destilação. Bem, a destilação é um equipamento de separação onde você alimenta o que eu vou chamar de carga ao equipamento, e essa carga tem uma determinada mistura. No caso aqui, a mistura está apresentada em composição molar, e você tem duas correntes de saída, aonde o que a gente chama de destilado é o produto do topo, e ele tem, né, uma composição desejada. Então, estou especificando isso para o meu problema. Está aqui. Tá? Os componentes aqui são três componentes: componente A, componente B, componente C, minúsculo, e a minha nomenclatura a partir de agora vai ser X. Já se refere, a gente já conversou sobre isso, a composição molar. Tá? Pode ser em fração, pode ser apenas em composição. O índice inferior vai ser referente à espécie na qual eu estou tratando, e o índice superior vai ser em qual corrente eu estou avaliando a condição. Tá bom? Então, esse cara daqui tem a informação, esse problema, né, tem a informação de que no destilado eu quero que seja assim. Isso daí é a especificação do meu problema, é que a quantidade de matéria em relação ao destilado e a carga, então o destilado D, corrente D, sobre corrente F, é 0,6. Beleza. E eu tenho, então, aqui a composição do destilado. E aí eu quero essas paradas aqui. Eu quero quantidade de matéria, a relação, né, razão, no caso, entre o resíduo, que é a corrente de fundo, em relação à carga. Eu quero a composição molar no resíduo, e eu quero também esse termo técnico que a gente chama de recuperação de um determinado componente do destilado e do resíduo B. Professor, o que é isso? O que é isso? Eu defini no finalzinho da aula passada. Vou ampliar aqui a definição do que é recuperação, que é a quantidade de matéria de um determinado componente na saída em relação ao componente na entrada. Tá? Ou seja, o que tem na saída, se eu estou avaliando no D, em relação à entrada. A entrada vai ser a carga. Beleza. Então, com isso, a gente consegue estruturar o problema. Legal. Montamos, então, aqui todas as informações que vão ser relevantes para a solução do problema. Então, repara que, antes de pensar no problema, desenhei fluxograma, montei as fronteiras, desenhei, coloquei informação. Isso é importante. Não deixa presa a informação no enunciado, não. Traz para cá. Isso vai agilizar a tua vida, vai facilitar o teu cálculo. Então, coloquei aqui as composições da carga, coloquei aqui as composições da saída no destilado, e ainda trouxe para cá uma informação absolutamente relevante do problema, que a corrente D sobre corrente F é igual a 0,6. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver o problema. Para resolver o problema, a gente já definiu na aula passada também a nossa base de cálculo. E a gente escolheu uma base de cálculo em base molar, né? E teve um motivo para isso, eu não estou lembrando muito bem, a dor de cabeça hoje está forte. Foi por quê mesmo? Porque o problema já deu em fração molar. Beleza. O
problema já me trouxe informação em composição molar. Então é muito mais conveniente seguir por essa base. Legal. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver o problema. Eu vou dividir o meu slide em duas partes, talvez em três, não sei. Deixa eu ver aqui o quanto eu tenho. Vai dar tudo aqui. Vai dar bastante. Eu não tenho tanta coisa assim para resolver. Então, eu vou escrever assim mesmo. Vai ficar fantástico. Então, vou resolver aqui. Primeira coisa que eu vou tirar. Tá? Eu tenho essa informação. E essa informação já tem como ter a ideia do quanto eu vou ter no total deste lado. Então, vamos lá. Eu tenho que D sobre F é igual a 0,6, e usando essa informação aqui, de uma maneira absolutamente jardim de infância, eu consigo tirar a informação de que D vai ser igual a 0,6 multiplicado por 100 kmol, e, portanto, esse cara daqui vai dar 60 kmol. Ok, isso daqui, então, vou marcar porque faz parte da minha solução. O que mais que eu posso utilizar para resolver esse problema? Repara que eu tenho informação sobre o balanço global, certo? Eu tenho a corrente de entrada, a base especificada, e eu tenho a corrente deste lado. Então, naturalmente, agora eu vou querer utilizar a equação de balanço total. Então, vamos colocar aqui. Balanço global. E vou colocar dentro do nosso problema, eu acho que é nível jardim de infância, então eu vou colocar direto, tá? Eu ia perguntar e tal, fazer um charme para a turma, mas não vou fazer isso não. Corrente que entra, F, é igual às correntes que saem, que é igual a D mais B. Mas eu pergunto a vocês, por que eu posso escrever dessa maneira? Por que eu posso escrever o balanço dessa forma? Eu gostaria, então... Tá, agora sim vou fazer o chá. Não tem reação? Peraí. Aqui é balanço global. Balanço global tem termo de reação? Olha as notas de aula que vocês têm aí. É porque está estado estacionário, né? E a gente está contando que o balanço é zero. Perfeito. O acúmulo é zero e esse cara é estado estacionário. Por isso eu posso dizer que acúmulo igual ao que entra menos o que sai, acúmulo é zero, e aí sim eu posso escrever dessa maneira. Então, eu vou escrever aqui sim a minha hipótese simplificadora. Estado estacionário. Todo mundo percebeu isso? Ok? Todos os nossos problemas aqui vão ser em estado estacionário, porque para resolver transiente, vocês têm que aprender derivada, equação diferencial, papapá, e vocês têm que andar na graduação. Mas é importante definir esse tipo de condição. Então, considerando que é estado estacionário e sabendo que eu tenho F, eu tenho D, ficou simples. Agora é só tirar o valor de B. E aí, com isso, vou pegar aqui B, deu 40 kmol. Perfeito. E aí eu pergunto para vocês, eu não lembro, qual é a letra A? O que é pedido na letra A? Vocês podem me ajudar? Só para não precisar trocar aqui de slide. A relação entre o destilado e o resíduo. O destilado? Eu acho que é. Deixa eu dar uma olhada. Opa! Aqui, olha. O resíduo e a carga. B sobre F. Show? Quase, bateu na trave. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Agora, B sobre F. E esse cara daqui. 0,4. E isso daqui
Respondi, letra A. Perfeito. O que mais? Agora, a gente precisa, né? Já que eu mudei de slide, né? Não é nem tanto esforço assim. A gente precisa da composição do equacionamento no resíduo. E aí eu pergunto para vocês, poxa, se é necessário esse tipo de informação, o que a gente pode utilizar para obter esse tipo de dado, né? Olha só, repara o que a gente tem. A gente tem informação de composição na corrente de entrada e no destilado. A única incógnita é quem? A única incógnita é a composição no resíduo. E qual é o equacionamento que lida com fração molar e as correntes? O balanço por componente. Então agora eu vou pegar e vou escolher essa abordagem. Então eu vou pegar aqui, olha, e vou montar a estrutura do balanço por componente. Eu vou pegar e, considerando o estado estacionário, vou escrever a fórmula geral. A gente fez assim, pelo que eu lembro. Aquilo que entra é igual àquilo que sai, já estou assumindo o estado estacionário, aplicado ao nosso problema, então isso daqui vai ser X da espécie química A na corrente F, multiplicado por F, é igual a X da espécie química A na corrente D, multiplicado pela corrente D, total, mais X da espécie química A em B, multiplicado por B. Aonde? Esse A aqui, esse índice A, na verdade eu vou pegar agora e vou substituir letrinha. Vai ser a letrinha Azinho, Bzinho, Czinho, sendo os nossos componentes. Mistérios, dúvidas e grandes complicações. Tudo tranquilo? Tá. Note, preciso de ajuda, tá? Porque eu não tô com... não, tô sim. Tá escrito ali em cima, mas aqui tá pequenininho para mim, para ler. Eu vou pegar, então, para resolver a letra B, eu vou escrever o balanço para cada um dos componentes. Para o componente A, já vou substituir os valores. Vocês podem colocar para mim o valor de XA na corrente F? 50%. Ok, então eu vou escrever 0,5. De Certo? 100, né? Tem que botar o 0,5 de 100, Multiplicado né? agora pelo valor da carga. 100. Não estou colocando as unidades. Está implícito aqui para mim. O quanto eu tenho do componente A no topo? 80 de 60. Tá, então eu tenho 0,8 multiplicado por 60, mais... aqui eu não sei, tá? Então aqui eu vou colocar a minha incógnita. X de A De em 40. B multiplicado por 40. Única incógnita aqui dessa equação. Esse cara. Consigo tirar. Tá? Então, nesse caso, XA na corrente B vai ser 0,05. É só fazer a conta e vocês vão ver que isso daqui vai dar 5%. Beleza? Tranquilo? Vou passar para o próximo componente, mas eu vou mudar de slide. Tá? Eu vou vir para cá. E daqui, agora eu vou fazer o mesmo processo, só que eu vou olhar para o componente B. Agora não tem mesmo. Tá? No componente B, eu acho que era 30%, não era isso? 0,3 da carga, 100, igual... Acho que era 18. 0,18. Pô, cara, tu pode mudar teu slide aí. 60. Mais... Aqui é a incógnita. Eu tentando lembrar a incógnita.
XB de B, e aqui é 40. Única incógnita, tá? Aí eu consigo tirar, vou tirar aqui do lado. XB em B, esse cara daqui, fazendo a conta, deu 0,48, e, portanto, a gente está falando de 48% desse moço aqui. Componente C, mesma parada. O componente C vai ser, então, 0,2 de 100, 0,02 de 60, mais XC na corrente B, 40, fazendo a continha aqui, XC em B vai dar 0,47. Deixa eu tirar minha luminária aqui, que ela está fazendo reflexo. E, portanto, eu tenho 47%. E isso daqui, estou marcando, porque faz parte da minha solução, tá? Então, estou ressaltando isso. Beleza. O que mais que eu posso tirar daqui? Reparem o seguinte, tá? Vou voltar o slide. Repara, tá vendo aqui essa equação? Tranquilo, né? Montei um balanço. Para obter o quê? Fração molar. Montei para mais um componente, certo? E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não precisava montar o balanço para esse cara daqui. Por quê? Por quê? Porque a soma deles vai dar 100%. Exatamente. Porque eu sempre posso lembrar da restrição, da soma das frações molares, necessariamente tem que dar quanto? 1. E eu posso usar esse equacionamento. Professor, eu quero usar a equação de conservação. Fique à vontade. Fique à vontade. Contudo, eu quero deixar ressaltado aqui para vocês, então vou deixar aqui um note que você pode usar a outra equação para fechar a solução. A gente não precisa desse último balanço. Talvez fique até mais fácil para você em determinadas situações, tá? Porque existe a restrição até NC, o número de... Aliás, eu não chamei de NC, não, chamei de N. De N de X A em B é igual a 1. E, portanto, daqui eu sei que XAzinho em B mais XBzinho em B mais XCzinho em B tem que dar 1. E aí, você pode chegar e tirar esse último cara. Tá bom? Vocês podem fazer a conta que você vai ver que dá certo também. Então, é uma opção para resolver o problema. Beleza. E a última letra era a relação, né? Na verdade, era o recuperado, né? Então, era a porcentagem de recuperação da espécie química A em D, e, portanto, isso daqui é a quantidade de A em D dividido quantidade da espécie química A na carga. Isso daqui é porcentagem, né? Então tem que multiplicar por 100. No fundo, eu posso pegar esse cara daqui e escrever da seguinte forma. XA D multiplicado por D, XA em F, A em F. Repara o seguinte, eu poderia muito bem ter utilizado
uma conta, tá, para fazer isso daqui. Mas, de verdade, essa expressão que está apresentada, eu já mostrei para vocês quando a gente viu as formas, né, as variáveis de processo, as formas de caracterizar quantidade de uma determinada substância, de uma determinada espécie, a gente viu como fazer, avaliando, considerando concentração total, tá? A quantidade molar total em uma determinada mistura. A gente está seguindo pelo mesmo procedimento. Só que aqui eu estou utilizando apenas a quantidade total molar. Eu estou eliminando a característica do dividido, né, pelo metro cúbico, que era o que a gente tinha lá em concentração. Vai fazer a diferença para a gente aqui? Nenhuma. Afinal de contas, eu estou fazendo uma divisão, tá? E na razão, o metro cúbico ia sair fora, de qualquer maneira. Todo mundo pegou a ideia? Eu posso caracterizar... Diga, Tomás, era um sim? Opa, o microfone está estranho. Mas acho que deve ser um sim, se não bota aqui no chat. Pelo menos para mim estava estranho, não sei se para todo mundo estava. Tá. Tá. Me lembrou os Chipmunks, tá? Beleza. Perdi a jogada. Perdi a didática na brincadeira. Vamos lá. Sim, quantidade total de uma determinada espécie química. Então, eu posso usar fração multiplicado pela quantidade total. Tá? Então, isso daqui vai me dar justamente o que eu estou esperando aqui na formuleta, né, da equação de recuperação. Então, eu vou pegar aqui, né, isso daqui multiplicado por 100%, sempre esqueço dessa brincadeira. Isso daqui vai dar 0,8, pelo que eu lembro, multiplicado por 60, dividido por 0,5, multiplicado por 100. Tá? Isso daqui multiplicado, vou botar aqui embaixo, multiplicado por 100%. Fazendo a continha, esse cara daqui me deu 96%. Repara o seguinte, aqui eu estou pedindo para vocês o recuperado. Existem enunciados que te fazem o contrário. Eles te dão recuperado e aí cabe a você usar essa informação para manipular as equações. Tá? Então, já estou avisando. Isso daí aparece bastante. Bem, então isso daqui me deu recuperado no destilado, mas ele pede também o recuperado no resíduo também, né? Então, a porcentagem de recuperação. E ele pede de C, né? De C. Em B, então vai ser a mesma proposta. Eu vou colocar aqui logo a formuleta XC em B, multiplicado por B. Deixa eu liberar a entrada aqui na sala. Dividido por XC em F, multiplicado por F, multiplicado por 100%. Eu não vou pegar e vou substituir os valores não, pessoal, porque de verdade, vocês têm esses valores. Pô, a gente calculou anteriormente. Então, eu vou pegar e vou substituir os valores e esse maluco aqui vai me dar 94%. Isso faz parte da solução. Isso faz parte da solução. Dúvidas? Professor, eu não entendi bem esse lance do recuperado. Acho que eu não peguei a ideia do que é o recuperado. Tá. Recuperado é o seguinte. Recuperado é sempre em relação ao que está entrando num determinado equipamento, certo? E o que acaba acontecendo? Em uma destilação, você quer o quê? Você quer separar, não é verdade? Concordou com isso? Processo de separação. Sim. E você tem as duas correntes. A corrente do topo é aquela que vai ter, né, o que a gente chama de componente mais leve. Aquele cara que tem
uma alta volatilidade. Normalmente, massas moleculares menores, e com isso, então, o que você espera? No topo, eu tenho uma ideia muito maior de tentar utilizar a corrente de topo tendo componente mais volátil. Até aqui foi? Sim. Beleza. O que acaba acontecendo com o fundo? O fundo, provavelmente eu vou ter aquele cara que tem a maior dificuldade de volatilizar, de evaporar, e, portanto, ele vai ter uma maior concentração no produto de fundo, no resíduo. Beleza? Então, essa daqui é a característica do equipamento. Agora vamos pensar, o que eu vou querer fazer com essas correntes? E para isso, a gente utiliza, né, a ideia da recuperação de uma determinada espécie química. Ela, no fundo, significa o quê? Olha, do quanto entrou nesse equipamento, o quanto eu vou conseguir tirar na corrente de topo, o quanto eu vou conseguir separar na corrente de topo, e o quanto eu vou conseguir tirar desse cara na corrente de fundo. Então, repara o que isso daqui significa. Ele significa, olha, o que eu consegui tirar lá do topo, tá, em relação àquilo que está saindo. E ele está me dizendo, então, olha, do que entrou, cara, esse equipamento está me dizendo que 96% da espécie química A está saindo lá pelo topo. Mas tem uma merreca aí que sai pelo fundo. Tem alguma coisa. Então, 4% do A ainda está saindo pelo fundo. Ele não tem uma separação perfeita. O equipamento não tem essa característica. Então, é isso, no fundo, que a recuperação está te mostrando. A mesma coisa vai seguir para cá, tá? Para a recuperação no fundo. Dessa forma, pegou a ideia? Sim. Pegou? Acho que peguei. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos pegando o exemplo do C, que tem o dado ali em cima, o que entra, o que estaria meio que dentro da corrente B, são aqueles 47% ali que a gente achou na letra B. Só que desses 47%, só 94% saem na corrente de fundo. Esses outros 6% podem ter evaporado junto, enfim, alguma coisa São assim. carregados, e aí acabam saindo por cima. Ah, então eu entendi. Sacou? Saquei. Tá. Valeu. Isso daqui é super relevante porque, caramba, às vezes o meu interesse não é industrial, né? Pô, não é apenas, o quanto eu tenho de fração molar em dada corrente. Não, eu quero saber a eficiência do equipamento na separação. E aí eu não estou preocupado nas composições molares, eu estou preocupado o quanto esse bagulho de equipamento está funcionando. E esse cara daqui está me dizendo, olha, até que está funcionando bem, tá? Porque ele está conseguindo tirar o componente mais leve, né? Aquilo que está entrando no equipamento, né? Ele está conseguindo tirar, 96%. Tá legal, tá maneiro. E o componente mais pesado, 94% do que está entrando, está indo pelo fundo. Tá? Então, tem uma performance legalzinha. Show? Beleza? Tá bom. Vamos complicar. E eu tinha... Poxa, eu botei slide pra caramba, ainda bem que... Tá bom, tá ali. A gente agora vai conversar sobre mais um problema. Só que vamos olhar uma torre de absorção. Vou ler o enunciado com vocês, para que a gente se entenda muito bem com as informações que estão apresentadas. E esse daqui é o primeiro exemplo que eu vou formalizar a ideia de estruturar uma tabela. Tá? Porque isso daí vocês vão ver também que vai ajudar muito na concepção, na solução mesmo, no algoritmo, eu chamo de algoritmo, né? Na estrutura com qual você monta o teu problema. Bem, vamos lá. A gente então tem uma torre de absorção, tá? E ela deve ser dimensionada para absorver 95% de acetona presente em uma corrente gasosa
cuja composição, e aqui ele já está me dando aí a nomenclatura, composição molar, é ar, tá? Cuidado, muitas vezes acontece isso. Aqui eu estou falando de ar, eu não estou falando de argônio. Cuidado, tá? É batata esse tipo de problema. Então eu tenho ar misturado com a acetona gasosa, é 20%. E como é que acontece esse tipo de absorção? Tá? Você normalmente coloca essa corrente em contato com outra corrente. E nesse caso aqui, tá? A acetona, tá? Gasosa, ela vai ser absorvida por o contato com em contracorrente, já vou falar sobre isso, com água pura, tá? Gerando uma solução aquosa com vazão mássica, e aqui está dado a especificação dessa vazão mássica, e o equipamento está me dizendo que essa vazão na saída, a vazão, a corrente gerada, ela tem 10% de acetona em massa. Beleza. Aí pede-se vazão molar da mistura gasosa, que deve ser alimentada na torre, e a composição do gás efluente da torre. E aí já começa a aparecer algumas paradinhas que talvez sejam novas para vocês e eu quero formalizar. A primeira coisa é pensar no problema, tá? Então, eu vou montar aqui a estrutura do que seria o equipamento. Então, vou pegar e vou desenhar o equipamento de uma maneira absolutamente fidedigna. Eu vou ampliar bastante para ter mais espaço para poder escrever as paradas. Então, vou desenhar o equipamento. Beleza, está aqui. Então, esse daqui é o processo de absorção. E o enunciado, ele está me dizendo que eu vou entrar com uma corrente gasosa. Tá? E eu vou usar uma corrente, na verdade, uma corrente de água pura em contracorrente. E aí, vamos lá. Vamos pensar na indústria. Na indústria mesmo, eu tenho um equipamento. E eu vou passar a desenhar, depois eu vou apagar, porque isso é extra, tá? É a salsinha, é o cebolinha aí que você quiser colocar no teu tempero. Como é que funciona um equipamento desse tipo? Tá? O que você acha que vai acabar acontecendo? Um equipamento que está lá na indústria mesmo e você quer colocar um determinado gás, tá? O gás, você alimentaria ele por baixo ou por cima? Por baixo. Por baixo. Por baixo? Beleza. Por quê? Na verdade, depende da densidade do gás. Eu ia falar isso agora. E depende do que mais pode entrar ali junto com ele. Perfeito. Então você falou o que eu ia falar agora. Vai depender daquilo que você está querendo colocar junto com ele. Vamos olhar então a segunda corrente que eu falei para vocês. Qual é a corrente mesmo que vai absorver esse cara? Água líquida, certo? Você gostaria que essa água líquida ela fosse alimentada por cima ou por baixo? Lembra que existe um cara chamado gravidade, hein? Existe um cara chamado gravidade. Deixa eu desenhar a gravidade aqui. Vamos botar a gravidade assim. Vocês botariam a água líquida por cima ou por baixo? Por cima, pô. Por quê? Ela caiu com a gravidade e entra em contato com um outro bagulho, contra a corrente. E aí você botaria o gás embaixo. Beleza. Se você colocasse a água por baixo, o que você ia necessariamente colocar para fazer com que essa água conseguisse subir? Uma bomba. Uma bomba. Eu ia precisar colocar uma bomba nessa brincadeira. Aqui, só um momentinho. Aqui eu estou usando
características que a física clássica me deu. Então, vamos começar. É rapidinho, tá, Bernardo? A primeira ideia, poxa, eu vou pegar e vou colocar a corrente de água pura por cima. E eu vou deixar que a gravidade faça o trabalho dela. E aí ela vai descer por essa torre. Tá? Já explico o que tem dentro da torre. Mas o enunciado está me dizendo o seguinte. Pô, cara, olha só. Eu vou querer absorver a tal da acetona em contracorrente. E aí começa uma característica do próprio, uma característica técnica do processo. O que significa contracorrente? Que as duas se encontram em sentidos contrários. Então, se a água pura está descendo, a outra corrente vai ter que subir. Então, eu já percebi o seguinte. Daqui, olha, eu vou colocar a corrente, tá? Eu vou chamar de F, tá? É o que está alimentando a minha torre de absorção, e com isso, esse cara daqui vai ser aquele que tem XF é igual a ar, vai ter 80%, e a água, eu vou chamar de AG, 20%. Até aqui, foi? Beleza? Diga, Bernardo. Ô, professor, quando a gente estava falando do fluxograma e bem mais atrás na parte de reatores, eu lembro de você falar disso. Você deu um exemplo desse, até no fluxograma, se eu não me engano, acho que era questão 3 ou 4 que tinha. Todas, eu não lembro, acho que era 3 ou 4. Tá bom. O simbolismo era sempre de a água, ela estava no meio. Isso é só para denotar mesmo, ou tem vezes que a gente vai usar a água literalmente no meio, cortando assim, como se fosse o líquido? Desculpe, você está falando dentro do equipamento? Tipo, você vou falar agora, ela da direita para a esquerda. Vou falar agora. E o líquido indo de cima para baixo e de baixo para cima, formando um ângulo de 90 graus, ao invés de assim. Você está falando inverter? Não, você botava, em vez da água pura, você botaria ela no lado direito, sabe? Tá ligado? Você fez assim ela. Aí eu queria só saber se é questão de... eu vou explicar de outra maneira também, tá? Mas a gente faz... Nem sei porquê, tá? Eu fiz assim porque faz todo sentido. Imagina que você tem, nessa região aqui, na metade do equipamento, esse cara aqui subindo, tá? E eu quero que a acetona, ela passe para cá. E nessa outra metade, o cara está aqui. Tá? Então, eu tenho meio que uma divisão do quadrinho para ter para onde a acetona está indo. Tá? E o Davi me corrigiu, pessoal. Eu errei aqui é acetona, desculpe. Tá? Não ia fazer o menor sentido ter água, né? Eu devo ter lido aqui em cima. Enfim, obrigado, Davi. Ok, beleza. Agora eu quero conversar com vocês, tá? Cebolinha, temperinho aí nas brincadeiras, sobre o que tem dentro de colunas de absorção. Você tem várias e várias configurações. E existem as colunas que são as com recheio, e tem também aquelas colunas que são de filme descendente. O que significa isso? Vou desenhar, tá, aqui do lado, e daqui a pouco eu apago. Imagina que você tem um duto, tá? A água, ela é alimentada por aqui, ó. Tá? Aqui em cima é fechado, tá? Então existe essa abertura por aqui. Então o que vai acontecer? A água, imagina que isso daí é um duto, hein? Então é um cilindro, tá? A gente está fazendo só um corte no meio do cilindro. O que vai acabar acontecendo com a água? Ela vai, então, ser alimentada por aqui e ela vai escorrer pelas paredes do duto.
Chegou lá embaixo, eu tenho um coletor. Aqui ficou feio. Era para ser na mesma altura. Aí eu tenho uma bandejinha que coleta essa água aqui, tá? E ela sai por aqui. Eu esqueci de fechar ela. Tá? Ela é fechadinha aqui assim, para não transbordar. Tá? E o que a gente faz então? O ar, no caso, o ar, né, com acetona, a mistura que você está querendo, né, você vai jogar por aqui. Então, o que vai acabar acontecendo? O ar vai chegar pertinho aqui dessa acetona, dessa água pura, e pelos processos físicos e tal, fisicoquímica, transferência de massa, solubilidade, aquelas paradas todas que vocês vão ver ao longo da graduação, vai ter a transferência de massa, acetona, para o líquido, para a água. E aí, com isso, você vai ter um líquido aqui, no final, enriquecido. A gente chama assim, né? Enriquecido em acetona. Tá? Repara, então, que nessa configuração existe toda uma área de troca, que é praticamente a superfície do duto, considerando que é um filme líquido bem fininhozinho. Então, essa daqui é uma das formas de fazer esse contato. Então, é um dos equipamentos de absorção. Existem outros. E é esse cara que eu quero mostrar agora. Existe a coluna de recheio. Diga. Qual era o nome desse equipamento? Esse daqui é a coluna de absorção em filme. Beleza. Você também tem a coluna. Aqui ela. E normalmente é feito por sprinklers. Tá? Todo mundo sabe o que é um sprinkler? É como se fosse um chuveirinho. Tá? Não é bem um chuveirinho, tá? Mas é como se fosse vários gotejamentos, ou então jogando o líquido. Tá? Imagina que tem um dutozinho aqui, furadinho. Tá? E aí, quando ele está furadinho, o líquido ele acaba caindo, né, pela seção toda do equipamento. Tá? E o que tem dentro do equipamento? Dentro do equipamento é uma bagunça. Você tem o que a gente chama de recheio. Recheio são... Eu não vou conseguir desenhar isso, tá? Mas são pedaços de plástico. São vários, um monte de coisa, na verdade. Lógico, eles têm um formato próprio, mas imagina que você tem... Eu não vou conseguir desenhar esse negócio. De plástico mesmo, tá? De plástico mesmo. Onde tem um furinho aqui no meio, aí tem furinho aqui, tem furinho aqui. Tá feio pra cacete esse negócio, tá? Então, nem tenta imaginar, porque tá até estranho. Eu vou apagar, porque esse negócio tá gravado. Mas são estruturas, tá? Pequenas mesmo, tá? Tamanho de uma mão. Aonde você provoca que o escoamento da água ela monte uma tortuosidade. Tá? Então, imagina que tem aqui esses elementos e eles fazem com que essa água ela passe aqui por dentro e pegue um caminho diferente. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Por que eu estou montando a estrutura dessa maneira? Porque se a água ela caísse direto até o final da coluna, o tempo com o qual ela percorre a coluna ia ser reduzido. É como se você imaginasse, caraca, eu estou jogando uma bola da varanda do último andar. Joguei uma bola de boliche. Tá? Vai ser uma trajetória linear, vai ocupar, vai ser o mais rápido possível para ela chegar no chão. Agora, se eu tivesse no meio do caminho vários anteparos, a bola ia bater, ia ficar mais um tempo ali dentro. E por que eu estou querendo fazer isso? Ela ia perder o momento e ia ficar mais tempo, então ela ia entrar mais em contato com o ar, a gente estaria fazendo o mesmo. Eu ia aumentar o tempo a gente chama de tempo de residência no equipamento.
que é o tempo de contato água com ar, e, portanto, eu ia conseguir recuperar melhor, absorver melhor, no caso aqui, a acetona. Então, por baixo, eu injeto o ar, tá? O ar ia percorrer, tá? Gravidade, tá? Esse cara daqui é uma coluna que fica cheia de líquido, tá? E aí ele acabar formando bolinhas que iam passar também por esses... Pena que eu não lembro nem o termo técnico. Não, enfim, os recheios. Estou tentando lembrar, pô, e olha que eu dei aula dessa parada. Ele ia passar por aqui, tá? E, portanto, ia promover, né, um melhor contato entre o ar, tá, e o líquido. E, portanto, isso daqui é uma coluna de recheio. De todo modo, tá, isso daqui é algo que vocês vão ver mais à frente. Tá? Lá em Operações Unitárias 2, vocês têm o detalhamento disso. Transferência de massa também tem detalhamento sobre isso, mas é mais lá na frente. Mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês o tipo de equipamento que a gente está trabalhando no momento. Então, de tudo isso, o que vocês perceberam? Foi possível perceber que nesse equipamento de absorção, eu vou ter o processo de absorção em si, e no final das contas, a água ela vai sair enriquecida, certo? E ela vai sair por baixo, ela vai cair aqui. Então eu vou pegar e vou colocar, olha, eu tenho mais uma corrente que está saindo, que é a corrente enriquecida, que é uma corrente de água com acetona. Beleza. Tá. E por cima, vai ter que sair também o gás que entrou por baixo. Então eu vou pegar e vou colocar. E é uma corrente pobre, agora em acetona. E esse cara daqui vai ser ar. Acetona. Professor, caraca, pô, peraí, mas não é um equipamento de absorção? Não tinha que absorver toda essa acetona? Se você projetar um equipamento que tenha 100% de eficiência, você pode até projetar, tá? Mas eu acho que é uma idealização, tá? Talvez você consiga um equipamento gigante, com um dimensionamento super, hiper grande, infinitos quantidade de recheio aqui, você vai conseguir obter lá os teus 99,999999%, mas é um equipamento ideal, tá? Ele não existe na realidade, né? Até tem como você montar uma estrutura para isso e tal, mas da maneira como esse equipamento aqui está apresentado aqui, não vai ter como, tá? Então já estou esperando que vai ter a acetona saindo por cima junto da fase gasosa. E, professor, qual a geral de absorção de eficiência de um equipamento desses? É o quê? 95, como foi no caso do exemplo mostrado? Não, vou usar aquela palavra legal. Depende de tudo. Porque vai depender da afinidade. Acetona com água, pô, eles gostam um do outro, entendeu? Então, consegue. Mas se for outro tipo de material, não vai dar, não. Note que eu vou começar, então, a dar nome aos bois. Eu chamei de F a corrente de entrada, vocês vão ver que isso daí é um padrão. Eu normalmente chamo mesmo. Esse cara daqui de baixo, eu vou chamar de corrente S. A corrente de cima de água pura, eu vou chamar de A. E eu vou chamar de G a corrente de aracetona. Tá? Outra informação que eu posso tirar do enunciado é que é dado o desejado para a corrente de água acetona, porém, é desejado em fração mássica. Então, eu tenho que ressaltar isso. Y em S é igual para a água, dado no enunciado, né, que eu vou ter 90%. E para a acetona, eu vou ter, portanto, 10%.
certo? Na verdade, eu nem lembro se no enunciado era assim que estava dando. Eu dava, olha só, como eu já coloquei direto, eu nem parei para pensar, mas o enunciado ele me dá uma determinada informação e de uma maneira já automática eu coloquei dados aqui, tá? Então note que isso daí não é explícito, mas eu já peguei, já tirei. Beleza. O que mais que eu posso colocar aqui? Eu sei também que a corrente S é dado no enunciado que eu quero que seja em 100 quilos por hora. Tá? A outra informação que eu tenho é que eu quero 95% de absorção. Da acetona. Eu acho que, sim, eu ainda tenho mais informação que eu quero deixar aqui, claro. Vocês começaram a perceber agora, dá para ver aqui nesse problema, que a gente vai precisar misturar bases. Por quê? Eu estou vendo que aqui, esse cara, ele está em fração molar. E aqui, eu tenho dados que estão máximos. Tá. E aí, eu preciso utilizar as formas de conversão. E como é que a gente faz mesmo conversão? Base mássica para base molar? A gente utiliza aqui variável? Começando com massa, terminando com molecular? Massa molecular. Muito obrigado. Então, o que eu já vou fazer? Isso não está no enunciado. Mas vocês sabem fazer, né, olhar uma tabela periódica e montar massa molecular, hein? Vocês sabem disso. Então, note que eu já estou assumindo isso. Então, eu vou pegar esse tipo de dado. Não está no enunciado, mas eu sei como pegar. É possível? É possível. Então, eu vou chegar aqui e vou pegar. Acetona, não sei se todo mundo sabe, mas é C3H6O. Vocês podem pegar isso aí no Google, tá? Não fico chateado. E deixa eu pegar aqui. A massa molecular da acetona é igual a 58,08 grama por mol. Massa da água, massa molecular da água. Que eu chamei de AG, né? Deixa eu deixar aqui. AC, esse cara é o AG. Eu tenho M. AG é igual a 18,02 grama por mol. Certo? Até aqui, mistérios. Todo mundo alinhado na proposta do problema? Tranquilo? Tá. E, olha, para poder montar a estrutura do problema, eu tenho informação de quem? Eu tenho informação mais explícita desse cara. Então, eu preciso ter uma base de cálculo. E, naturalmente, batendo o olho aqui, eu vou escolher uma base molar. Então, eu vou pegar e vou escrever aqui embaixo a base de cálculo. E a minha base de cálculo vai ser F igual a 100 kmol. E aqui tem um detalhamento que eu vou passar a utilizar de uma maneira mais implícita. Tá? Vocês podem perceber que a gente colocou uma base de cálculo em quantidade de substância. Só que os dados do meu problema, eles estão em quê? Tá? Repara que aqui, olha, eu tenho
a quantidade de substância em base mássica por unidade de tempo. Então, eu vou tomar uma decisão. Se em uma determinada variável do meu problema está por unidade de tempo, todos os meus cálculos, eles sempre vão ser pensando nessa unidade de tempo. Então, todos os cálculos que eu apresentar aqui, eu vou sempre olhar 100 quilos em 1 hora de operação. 100 kmol para 1 hora de operação. E, portanto, eu vou ter todo mundo, né, compatibilizado. Todo mundo pegou a ideia do que eu comentei aqui? Todo mundo sacou? Sim, professor. Sim? Beleza. Último detalhe em relação a esse ponto. Repara o seguinte também. Para definir massa molecular, como foi que eu fiz? Tá? A estrutura toda. E isso é importante porque pega a galera pelo pé, hein? Pega. Eu utilizei o sistema SI. Todo mundo pegou? Grama por mol. Grama por mol. Aliás, é assim não. A definição básica de... Desculpe, não estou usando SI. Eu estou usando a definição básica de massa molecular. Certo? Só que olha só. As minhas variáveis, então, grama por mol. Grama por mol. As minhas variáveis são quilo e a base aqui é quilomol. Então, o que eu vou fazer naturalmente? Eu vou pegar aqui, olha, e vou embutir, vou até embutir em vermelho. K. Eu vou fazer a massa molecular em quilograma por quilomol. Quilograma por quilomol. Para quê? Para facilitar a minha vida na hora que tiver que realizar as conversões. Reparem o seguinte, vocês estão vendo que eu estou trocando uma ideia com vocês no preparo do problema. Isso vai facilitar. Eu já vi muito aluno se confundindo nessa hora das conversões e tal, porque vai dar problema. Todo mundo pegou? Show? Tá. Então vamos lá. Eu vou pegar agora e vou estruturar o meu problema, e vocês vão notar que eu vou querer sempre olhar o que tem em cada uma das correntes, tá? E eu vou querer olhar, então, para cada componente. E, para isso, eu tenho, então, a tabelinha do que está entrando, do que está saindo, e a última linha sempre vai ser o total. Então, é assim que eu vou montar a estrutura de solução. E para cada linha eu vou utilizar um dos componentes, tá? Tanto até que eu vou dar uma pichadinha aqui. Esses caras para cá. Para eu poder escrever, eu vou colocar a primeira linha, vai ser o ar, depois vai ser a acetona, depois vai ser a água, e a última, eu vou olhar sempre o total. Então, isso daí vai ser um padrão que eu vou seguir. Show, beleza. Então, eu vou e volto, tá? Sempre vou fazer isso. Vou e volto, vou e volto. Ou não vou e volto, peraí. Isso mesmo. Vou e volto. Então, vamos organizar aqui os cálculos iniciais. Então, eu vou pegar e vou usar a informação da base utilizada, 100 kmol. E utilizando a quantidade, a base, eu pergunto a vocês, eu consigo calcular a quantidade na corrente F de ar? Sim, não, talvez. Sim. Como? É só usar aquela fórmula da porcentagem da fração molar com o total. Tá bom. Só vamos usar uma palavrinha diferente. Não a porcentagem, a fração, tá? Porque senão aqui vai dar errado. Porque a gente está usando a fração desse cara, não sei se está pequenininho para vocês, multiplicado pela vazão total.
isso daqui. R$80 camol. Nessa corrente, o que mais que eu posso fazer? Eu posso pegar e calcular também a acetona, X da acetona, F, multiplicado por F, me deu 20 camol. Legal. Vou pegar e vou voltar para a tabela. Então, aqui, ar, eu tenho 80, acetona, eu tenho 20, água, o quanto eu tenho? Nada. E aí você pode escolher, se você quiser, você pode botar 0, fique à vontade. Na verdade, eu gosto dos dois, tá? Eu vou começar botando uma linha só para, de longe eu bati o olho e já sei que não tem ninguém aqui, nessa corrente, né? Nada de água. E fazendo a soma desses dois carinhas, eu vou ter 100 camol. Perfeito. Isso daí me deu a ideia geral me colocou, né, a base total do problema. Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Agora eu vou olhar para a estrutura do problema para o ar. Tá? Então eu vou pegar e agora eu vou olhar o balanço para o ar. E aí eu vou pegar e vou montar o balanço de espécie química para esse cara. Tá? Vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. Então eu vou pegar e vou escrever o balanço. É uma pena não estar presencial, gente. É uma forma totalmente diferente de levar a turma. Enfim, a minha didática seria completamente diferente. Desculpa. Até me perdi nas paradas. Aquilo que entra de ar. Olha só, me perdi. Aquilo que entra de ar. Tá? Eu tenho uma corrente, duas correntes de entrada, tá? E eu vou montar o balanço completo, tá? Eu tenho duas correntes de entrada e eu tenho duas correntes de saída. Uma de entrada, uma de entrada, uma de saída, uma de saída. Considerando o estado estacionário, eu vou escrever o balanço completo. Professor, por quê? Porque eu sempre faço isso depois que eu simplifico. Tá? Depois que eu simplifico. Então, vamos lá. Corrente de entrada, eu vou ter X do ar na corrente A, multiplicado por A, igual X do A na corrente G, multiplicado por G, mais X do A em S, multiplicado por S. Todo mundo pegou? Essas daqui são as correntes, e agora sim eu vou pegar e vou estruturar a simplificação. Eu vou ver que na água líquida, né, na corrente A, esse cara daqui é 0. E aqui também, na corrente S, esse cara também é 0. E, portanto, o equacionamento final vai ser X do ar F, multiplicado por F, igual a XA em G, multiplicado por G. E olha só, quais são os dados que eu tenho aqui? Eu tenho isso daqui? Sim, não, talvez. Olha o enunciado, por favor. Sim. Eu- O segundo você vai precisar obter por maçom lá, né? Eu tenho esse cara daqui?
Não, esse não. Indiretamente você tem. Eu tenho esse cara daqui. Não. Mas eu sei que... Qual o significado físico desses dois caras multiplicados? Ou seja, um multiplicado pelo outro. Qual o significado físico deles? Isso daqui é fração molar, certo? De ar na corrente G. Isso daqui é a quantidade, no caso aqui, molar, total. É a quantidade total de todo mundo que tem lá na corrente G. Certo? O produto dos dois me dá o quê? A quantidade de matéria. De ar. De ar, sim. De ar. Então, repara que, em alguns momentos, lembra disso. Caramba, eu não tenho as variáveis individuais. Epa, mas peraí. Eu tenho que lembrar que, apesar de ter duas variáveis aqui, eu tenho que lembrar a definição do significado físico delas. Pô, as duas, elas representam quanto de ar eu tenho nessa corrente. Ainda não sei fração, mas eu sei a quantidade de mols que esse cara tem. E aí pergunto a vocês, e esse valor aqui eu tenho? É dado no problema? Sim, E esse cara? também. Se eu faço esse cálculo, o que eu consigo tirar, então? Eu consigo tirar a quantidade de mols do ar naquela corrente. Depois eu posso até pensar, né, como é que eu vou fazer os cálculos, mas nesse momento, daqui, utilizando então essa informação, eu vou pegar e vou calcular o valor de GA, que vai me dar 80. Come on. Beleza? Show. Eu estou pensando aqui, acho que até aqui foi. Tá, eu acho que em 4 minutos eu fecho o ponto principal. Ok. Beleza. Vamos avançar mais um passo, tá? Para depois a gente interromper e na próxima aula a gente continuar. Eu vou colocar mais uma informação aqui do que está lá no enunciado. O enunciado me falou que 95% dessa acetona que entra é absorvido por S. Tá? Então, essa daí é a informação que me foi passada. E o que eu consigo tirar também? Tá? Eu consigo dizer que o total de acetona que entra de acordo com a base que a gente colocou é quanto? Aqui, olha. Está aqui. Então, F acetona é igual a 20 kmol. E ele está me dizendo que S de acetona é igual, portanto, a 95%, 0,95, daquilo que entrou de F-acetona. E eu sei o valor disso. E, portanto, eu consigo te dizer o seguinte. Esse cara daqui vai me dar 19 kmol. Beleza? Até aqui, mistérios? Tranquilo? E olha só o que a gente consegue montar agora. Vou voltar para essa variável aqui. Tá? Aqui a gente está, na verdade não essa variável, mas essa corrente G. Tá? Olhando agora para a corrente G,
eu vou verificar o comportamento da acetona nessa corrente. Então, olhando por quanto tem lá na saída na acetona, de acetona, lá em cima, no topo do equipamento, como é que eu vou conseguir calcular? Poxa, peraí, vai ser o quanto entrou de acetona menos o quanto passou para a corrente absorvida, tá? Para a corrente S, menos S da acetona. Todo mundo viu isso? Sim. Sim. Isso, portanto, vai me dar 1 Kmol. E, portanto, repara que a gente acabou de conseguir especificar no problema. A gente conseguiu verificar o comportamento completo da corrente G. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para a tabela. Eu consegui obter esse cara e eu consegui obter esse cara. Vamos voltar para a tabela. Na corrente G, base molar, vou completar, né? Eu tenho 80 de ar e eu tenho 1 de acetona. E eu não tenho nada de água. Se a gente fizer agora aqui uma continha simples, eu sempre posso calcular o total. 81 Kmol. Beleza? Na próxima aula a gente vai continuar fazendo para a corrente A, para a corrente S. Mas esse tópico é legal de entender. E eu ainda vou mostrar para vocês que eu posso montar um balanço também para explicar esse processo de transferência da corrente F para a corrente G. Tá? Então, lembra disso, que eu tenho que mostrar esse balanço para vocês. Pessoal, até quinta-feira. Lembre-se que tem lista de exercício, estudem, mantenham aí o ritmo de estudos, porque é importante. Valeu, valeu. Vou interromper aqui a gravação. Ou alguém tem alguma Valeu, professor. dúvida? Valeu. Alguma dúvida, alguma coisa? Valeu. Não, Não? valeu, professor. Valeu, Até gente. semana que vem. Não, Semana até. que vem. Não, hoje é terça, né? Hoje é quinta. Não, pera. Não sei que dia é hoje. Valeu. Valeu, professor. Valeu, valeu. Valeu.